Oi, Manu, bom dia. Bom dia. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, tá bom? Saudade também, Manu. Saudade de todos. Saudade da vida normal também. Ai, ai. Saudade, gente. Eu tô sentindo. Não sei se eu comentei com vocês na última aula, sentindo falta de viajar. Nossa, que vontade de viajar. Esses dias atrás eu estava na frente do aeroporto, aí tava pousando um avião. Gente, seu coração até dispara. O coração até dispara. Foi a primeira vez, assim, em anos que eu não viajo no recesso. Primeira vez. Eu tô só esperando o pessoal entrar, a gente já começa, tá bom? Apesar que eu não sei se na primeira aula de vocês tinha bastante aluno hoje. Não, eu acho que não, Manu, não vou para São Paulo. É, bom dia, Mariana. Uns 40, então vai ser essa média mesmo. Eu não vou para São Paulo porque eu acho que lá eu fico na casa dos meus avós, né? Meu avô e minha avó não estão bem mal de saúde, principalmente meu avô. E eu acho que eu acabo expondo demais eles ao risco, né? Aeroporto, uma hora num avião. E lá em São Paulo, quando eu desembarco em Guarulhos, né? Aí de Guarulhos para casa é pertinho, não é longe não. É perto para um paulistano, né? É longe para um campograndense. Demora uns 20 minutos do aeroporto até a minha casa. E aí eu fico pensando assim nisso, olha, contato aqui nos aeroportos, no avião, depois no Uber, e aí eu chego na casa da minha avó, eu acho que eu estou expondo demais eles ao risco. Então, quieto facho, fica aqui em Campo Grande mesmo, aproveitar para ficar por aqui mesmo. Nossa, tem muitos anos que eu não faço isso, de ficar aqui em casa. Mas faz parte, né? Faz parte. Gente, olha, como vocês disseram que no primeiro tempo tinha uns 40 alunos, aqui nós estamos com 34, né? 35 é comigo, 34 alunos, eu já vou começar, porque acredito que não vai ter muita gente hoje na aula, tá bom? Acho que o pessoal já está no ritmo do recesso, né? O que é muito bom, por sinal. A gente já dá uma desacelerada e tal. Vamos lá, né? Pena que eu não tenho essa escolha igual vocês, de poder escolher, de hoje eu não vou na aula. Gente, olha, nós estávamos falando na aula passada sobre o simbolismo. Não sei se vocês vão recordar. Eu comecei simbolismo com vocês, né? E a gente viu toda a introdução desse período, que o contexto histórico desse período está voltado para o sentimento de frustração social, de frustração ah, política, né? Porque a burguesia dominou geral e a burguesia ela é extremamente desumana, no sentido de para chegar a algum lugar ela precisa prejudicar alguém. Então a burguesia, para ser burguesia, né? Ela precisa maltratar alguém. Tem um autor que eu gosto muito, está perdido aqui, ele fala, né, existe a pobreza porque existe a riqueza. Apesar de ser uma redundância, eu gosto da fala dele porque ele diz assim que o rico, para ser rico, ele precisa do pobre, né? Então, a burguesia, para ser burguesia, ela precisa massacrar alguém nesse período aqui de pós-revolução industrial. Bom, ok, contextualizei a aula passada, né? A gente vê estética, um período ligado ao espiritualismo, ao misticismo,
aos sentimentos de negativismo, pessimismo. É um período muito sombrio, porque as pessoas vão expressar, né, os poetas, os artistas vão expressar os seus sentimentos, e quando expressam os seus sentimentos, acabam por colocar para fora toda a dor, a tristeza, a angústia. Uau! Calma, calma, a gente tem que estar bem, pelo amor de Deus, hein? Pois bem, chegamos no simbolismo brasileiro. E aí vamos fazer aqui já um alerta. O simbolismo no Brasil não teve sucesso. Foi um período, foi um fracasso? Não chega a ser um fracasso, mas foi um período que teve grandes autores, grandes textos, textos extremamente expressivos, mas não teve sucesso. E o motivo é fácil de explicar para vocês, o motivo da falta de sucesso. O motivo é porque o principal representante do simbolismo brasileiro, que é o Cruz de Souza, ele era negro. Pelo fato dele ser negro e pelo fato de a gente estar muito pertinho da abolição da escravatura, ele não alcançou o sucesso. Havia mesmo preconceito racial por conta da cor da pele e o preconceito intelectual, porque as pessoas não reconheciam que uma pessoa negra podia ter a capacidade e poderia ter a criatividade, não seria a palavra criatividade agora, mas não poderia ter um senso lírico para produzir uma literatura tão rica. Eles não acreditavam nisso. Por esse motivo, se vocês verem meu nome 2 vezes, eu loguei 2 vezes, tá? Tem o teclado do computador aqui, é melhor para mim. Por esse motivo, então, que o período não teve sucesso. Mas tá. Peraí, deixa eu ver aqui que eu não entendi. Os caras estavam falando isso depois do Machado, Sim, mas o Machado ainda alcançou a glória literária, né? O Machado foi o João Pedro. João Pedro Machado ainda alcançou a glória literária. O Machado ainda alcançou um sucesso literário. Ao contrário do Cruz de Souza. O Cruz de Souza não alcançou nada. O cara só apanhou na vida. E, gente, é apanhar com força. Primeiro, então, vamos falar da biografia do nosso autor, né? Eu vou colocar o nome dele aqui no chat para vocês. É Souza com S mesmo. Até eu demorei para me acostumar com isso daqui. Eu falava Cruz de Souza com Z. O Cruz de Souza nasceu na capital de Santa Catarina, em Florianópolis, filho de escravos, né? Filho de escravos. Vou falar aqui que é filho de uma escrava, porque o pai dele ele nem sabia quem era. E ele, com poucos meses de nascido, a mãe dele vem a falecer. A mãe dele morreu. A mãe dele escrava. E aí, os donos dela se apegaram à criança, gostaram do Cruz de Souza e adotaram o Cruz de Souza. Quando eu digo adotar, é tudo. Deram o nome para ele, ele passou a morar junto com os seus pais adotivos na casa grande, né? Não mais na senzala, e ele teve conforto, ele teve educação, ele teve formação escolar, Cruz de Souza, teve formação universitária. O cara arregaçou. E outra, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Então, por exemplo, quando os pais adotivos dele estavam vivos, vamos supor, eu vou pegar os primeiros nomes que estou vendo aqui, tá? Aqui na minha tela. Então, por exemplo, vamos supor que está o Vinícius, a Natália, a Maria Eduarda, a Rebeca e a Manuela. A gente está numa reunião, assim, da burguesia. A gente está naquelas reuniões da burguesia. E aí eu vou apresentar um texto para vocês. E vocês, nossa,
Ô, Melquisedeque, ó, que texto bonito, né? A Maria Eduarda até se emociona, que texto lindo, olha, bacana, gostei, muito chique. Quem que escreveu esse texto aqui? Ah, esse aqui foi o Cruz de Souza. Que, Cruz Souza, aquele rapaz lá, aquele lá, o filho da escrava, é? Ah, tá. O texto não é mais bonito, não. Opa, não quero mais ler esse texto. Ó, nem fala que eu li esse texto, hein? Por favor. Entendeu? É esse tipo de atitude. E aí, quando os pais dele, os adotivos, morrem, aí o Cruz de Souza vai perder ainda todo o protetorado que ele tinha com os seus pais, né? Antes as pessoas tinham que maquiar uma situação, tinham que manter uma postura por causa dos pais dele. E por quê? Por que manter uma postura com os pais? Porque os pais dele são ricos, né? Vão perder negócios, vão perder aliança social, aliança política, se bater de frente com um rapaz, com o Cruz de Souza. Agora que o pai morreu, a mãe morreu, não tem por que a gente manter uma maquiagem. Até porque o Cruz de Souza é um negro. Então, não tem por que a gente manter uma maquiagem. Ok? Bom, aonde eu quero chegar aqui com essa história? Manu, eu vou pedir para você segurar mais um pouquinho, porque a história vai ficar pior ainda. Então, aí você vai cair para trás. Mas vamos embora. Ó, o Cruz de Souza se casou, ele teve 4 filhos, se casou com uma mulher negra, né? Teve 4 filhos. E aí, ele já não aguentando mais essa vida lá em Santa Catarina, de preconceito e tal, beleza? Ele decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, capital. Por quê? Pelo fato do Rio de Janeiro ser a capital do Brasil, pelo fato do Rio de Janeiro ser uma cidade grande, próspera, moderna, tem mais. O Rio de Janeiro teria oportunidade de trabalho para ele, né? Porque é uma cidade maior. Então ele acreditou que, pela modernidade da capital carioca, ele sofreria menos preconceito. Mas o que é curioso dizer aqui para vocês é ele achar que sofre menos preconceito. Porque ele é tão vítima do preconceito que ele sabe que ele vai sofrer preconceito em qualquer espaço que ele estiver. Né? Então ele vai pensar o quê? É uma cidade moderna, as pessoas têm mais mentalidade, as pessoas são mais avançadas, é uma capital, então eu vou sofrer menos preconceito. Pois bem, mudei ele com família e tudo para o Rio de Janeiro. Dinheiro de herança, gente, acaba. Dinheiro acaba. A não ser que você seja ultramilionário para não acabar. Mas dinheiro acaba. O dinheiro do Cruz de Souza já não é mais o mesmo de antes, né? E no Rio de Janeiro, ele vai ver que o que ele pensou era um equívoco, pensou errado. Por quê? Porque no Rio de Janeiro tem um número maior de pessoas, automaticamente ele vai ter um número maior de preconceito. Ele até consegue uns empregos aqui, outros empregos ali, mas é o que a gente chama hoje de fazer um bico, né? Fazer um bico aqui, um bico ali. Então, ele não consegue um emprego fixo, com salário fixo. E o Cruz de Souza sofre demasiadamente com o preconceito racial no Rio de Janeiro. Já cansado dessa vida, já também em um nível de pobreza e também doente, o Cruz de Souza acha que, se ele mudar de cidade, a vida vai ser mais tranquila. Por quê? Ele muda para uma cidade menor, o fato de ter menos pessoas da cidade significa que ele vai sofrer menos. Por quê? Menos pessoas, automaticamente menos sofrimento, menos preconceito. Pois bem, ele muda com a família para o estado de Minas Gerais, numa cidade pequena, que agora eu não vou lembrar o nome. E aí, nessa cidade pequena, ele já está muito doente, a família também, e aí ele vai sofrer por outro motivo agora. A esposa dele morre vítima da tuberculose. Pouco tempo depois, acho que é um ano e pouquinho depois, morre o filho dele mais velho,
depois morre o segundo filho, depois morre o terceiro filho, depois morre o Cruz e Souza. Todos eles morrem vítima da tuberculose. Não sei se vocês vão lembrar, na aula passada que eu disse a vocês que precisava enterrar o Cruz de Souza, a família, o filho, porque só ficou o filho dele vivo, né? Não tinha condições, e ele ia ser enterrado como um indigente. Vocês sabem o que é isso, né? Enterrar como indigente? Fala aí pra mim. Eu tô olhando aqui, o chat tá aqui. Vocês sabem? Eu não sei, não. Não? Tá. Então, a Manu tá aí mais ou menos, é que você não tem dinheiro para ser enterrado. João Pedro tá certo. Mas ter enterrado como indigente vai ser tipo assim. Hoje em dia também faz isso, tá? Enterrado como indigente, você, você coloca você numa caixa de papelão e enterra em qualquer lugar. E aí você não tem um atestado de óbito, você não tem um, uma lápide. Tipo assim, a gente não vai poder nem honrar sua memória, né? Um indigente é isso, né? Pois bem, ia ser enterrado por pessoas assim, como indigente. E aí, um amigo do Rio de Janeiro consegue, por meio de cartas, olha, gente, eu nem sei como que fazer isso na época, porque não era tão rápido para chegar uma carta. É, Pede para o filho mandar o corpo para o Rio de Janeiro, capital, para o Cruz de Souza ter um enterro decente, né? E foi isso que eu conversei com vocês na aula passada, que o filho dele não conseguia achar o transporte na época, vai ser o trem, não conseguia achar um maquinista que aceitasse levar o corpo do Cruz de Souza, porque não aceitava ter o corpo de um sujeito negro no trem. Resumo da ópera: um maquinista aceitou, desde que o corpo fosse levado no vagão dos cavalos, né? Com a justificativa de que os animais devem estar junto dos animais. E aí foi quando o corpo chegou ao rio, foi enterrado, tem uma lápide, tem toda a honra de memória do Cruz de Souza. Eu, na minha opinião, agora eu digo enquanto eu, professor, cara, só essa história da vida do Cruz de Souza dá a literatura inteira. A gente não precisa discutir mais nada aqui, né? Porque, meu Deus, o cara sofreu demais. Nem depois da morte o cara teve paz, né? É, é, é uma vida, meu Deus do céu, assim, é uma vida cruel, porque ele teve uma vida muito cruel. Aí, por meio desse sentimento de frustração do Cruz de Souza, que a gente pode analisar os textos dele. E digo mais a vocês ainda, o Cruz de Souza vai ter sucesso, primeiro que muitas obras dele são obras póstumas, nem todas são publicadas em vida, são amigos que reuniram os textos e pagaram as edições e publicaram os textos. Depois, na ditadura militar brasileira, o Cruz de Souza é proibido de ser lido no Brasil, e só depois da queda da ditadura, na década de 80, 1985 até 1990, que um estudioso de literatura no Brasil, o professor Antônio Cândido, os livros dele estão até aqui, ó, os meus. O professor Antônio Cândido, ele foi professor da USP durante anos, esse professor. Ele vai estudar o Cruz de Souza, e é ele que vai colocar o Cruz de Souza no cenário. Manu, já te respondo. É o Antônio Cândido que vai colocar o Cruz de Souza no cenário literário brasileiro, né? No cenário de estudos literários brasileiros. Eu já estou um pouco desatualizado, porque a última vez que eu fiz um congresso sobre Cruz de Souza já deve ter uns 4 anos, e uma estudiosa de Cruz de Souza, uma menina, estava fazendo mestrado, ela disse que havia sido descobertos novos escritos inéditos dele, e era ela que estava estudando esses textos e tentando trazer para o cenário de estudos literários brasileiros. Só que depois eu
acabei perdendo contato e com mestrado também, eu acabei não conseguindo mais estudar isso. Mas olha, falei bastante Cruz e Souza. Manu, por que não podia estudar ele? Fácil, porque ele era negro, e também porque os textos dele têm nas entrelinhas uma crítica social muito forte, né? Então, por esse motivo que os textos deles era proibido. É muito legal ver os textos proibidos de serem lidos. Estou pegando aqui meu livro, os textos que eram proibidos de ser lidos na ditadura, porque tem umas justificativas muito nada a ver. Por exemplo, os textos do. Eu já falei, acho que eu já falei, né? Os textos do Essa de Queiroz, podia ler, mas só os rapazes. Então vamos supor, vocês, meninas aqui da turma, a Manu, a Rebeca, deixa eu ver quem está aqui, a Ana Paula, a Natália Canachiro. A Natália Canachiro, eu não esqueço da prova. Vocês não podiam ler esses livros. Nem você, Mariana. O que que era em que ano? Do que você está perguntando? Ano do quê? O simbolismo, 1889, né? 1889 é o início. Deixa eu escrever aqui para vocês. É isso que você perguntou, Mariana? Ah, tá. Espera que eu estou digitando aqui. O ano certo que eu estou querendo. Sim, Mariana, eu estou digitando aqui para você. Você acha que eu não vou colocar? Ah, tá. 1893. Porém, só em 1900 essa obra que eu coloquei agora, Faróis, ela é publicada já póstuma, já é uma obra póstuma, tá bom? Então, em 1893, ele publicou Missal e Broquéis, não teve o sucesso, né? 1900 publicou Faróis, que é a publicação dos amigos, que eu disse a vocês, que editam os textos para ele, assim por diante. E aí ele tem, digamos assim, um pouco mais de visibilidade, mas não sucesso. Aí, com essa visibilidade, dá um tiquinho assim, uma pontinha para o simbolismo. E sim, jovem, o ano certo, deixa eu ver se tem aqui, porque eu estou com o meu livro aberto, não sei se eu vou ter cola. Não é jovem. Eu não vou achar não aqui quem perguntou? A Manuela. Manuela, se eu ficar procurando, eu tenho medo de demorar, eu vou fazer conta. Nossa! Desculpa, foi a Mariana. Ele morreu jovem, com 37 anos, Mariana. Desculpa, Manu. 37, Mariana. Feito. Conversamos sobre Cruz e Souza, vida. Vamos conversar de Cruz e Souza, produção literária. Gente, uma curiosidade para vocês: esse professor Antônio Cândido, quando eu estudei lá em São Paulo, tinha que pegar a senha para entrar na aula dele. E o motivo era o quê? A aula dele era lotada. Ela era num anfiteatro e às vezes não cabiam todos os alunos. Cansei de assistir a aula sentado, cansei. Mas eu sempre trabalhei muito, ainda mais São Paulo, que trabalha horrores, né? Aquela cidade e tal. É, eu dormia, às vezes eu sentava no chão e pá, capengava, eu dormia.
Dormia. Mas vamos embora. Então, olha, a obra do autor vai ser carregada desse erotismo, só que aí é uma opinião minha, se você ler o texto, você vai achar tudo, menos que ele é erótico. Sério, menos que ele é erótico. Ele é bem light, bem light. A obra dele também é carregada de satanismo. Cuidado com esse satanismo, não tem nada a ver com igreja, nada a ver. O satanismo que ele fala, acho que eu conversei com vocês isso já também, é tipo assim, você saiu na rua, pronto. Você não precisa morrer e descer para o inferno, como diz a igreja. Ele fala que você abriu o portão da sua casa, saiu na rua, você tem que viver aqui com a sociedade, pronto, você já está no inferno, né? Porque as pessoas maltratam umas às outras, as pessoas massacram umas às outras. E são essas as características que ele relata aqui para nós, né? Que as pessoas acabam se machucando, se batendo, se condoendo, enfim. É, sim, João, a resposta para a sua pergunta é sim, né? Então ele vai dizer que esse é o satanismo, tá bom? Essa é a característica do satanismo. E a última que eu expliquei, o misticismo, o inferno são os outros. Boa, Manu. Eu vou usar isso até nas minhas explicações daqui para frente agora. O inferno são os outros. E o misticismo é você criar o segundo plano, e nesse segundo plano você está buscando um sentido para a sua existência. Lembrando que o segundo plano é criado dentro do texto, e ali no texto a gente está navegando, né, no campo dos sonhos, no campo das. Ai, tem uma palavra certa, das loucuras, né, no campo espiritual. Nossa, quase que não ia falar. No campo espiritual, para que possa achar ali nesse campo místico uma saída para os problemas. Seria mais ou menos assim, ó, eu crio o segundo plano, lógico que ele é imaginário, ele é da minha cabeça, da minha consciência. Nesse segundo plano que eu criei, lá não vai ter preconceito racial, né? Lá não vai ter o preconceito da. Já te respondo, Mariana. Lá não vai ter o preconceito da sociedade. Então, nesse plano, eu posso ter paz. Tá bom? Não, Mariana, a resposta é não. O outro autor eu ainda vou buscar para você. Eu ainda vou buscar para você, ainda vou apresentar para vocês. Agora, ó, só dando continuidade aqui, ó. Então, olha, as composições desse poeta vão trazer uma visão trágica da vida. Isso eu acredito ser fácil de entender, porque não tem como ele apresentar algo legal, algo bom, não tem como ele apresentar uma visão positiva, bela, não tem, né? A vida dele foi muito difícil. Uma busca pela transcendência, que é o corpo, é o cárcere da alma. Então, na luta do preconceito, a alma fica mais machucada que o corpo, porque eu estou ferindo o sentimento de alguém, né? Então, ele busca a transcendência no sentido de que a morte vai ser a saída para os seus problemas, a morte vai servir como refúgio para essa situação de caos. E aí, diante do mundo, então, seria. Gente, é literalmente isso, ó. Como se a alma saísse do corpo, ela vai para um outro plano. Nesse outro plano que a alma está, ela vai buscar a paz, ela vai buscar a tranquilidade. E é isso que ele vai trazer a transcendência do texto.
tá bom? E aí, o autor faz as suas produções. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, tá. Opa. Então, ele vai trazer essas características que é o metafísico. Metafísico são situações que a gente não consegue provar pela ciência, né, dentro do texto. Por exemplo, vocês conseguem provar para mim que ele vai criar um segundo plano, um plano espiritual na qual ele caminha? Prova para mim cientificamente isso daí. Por favor, eu quero comprovações, né? Não temos como fazer isso. É metafísico, né? É espiritual, ele está no segundo plano. Nesse segundo plano é tudo muito nebuloso, é turvo. Nem sempre eu consigo enxergar aquilo que eu quero. Nem sempre eu consigo enxergar de fato a saída. Então, a nebulosidade está relacionada à dificuldade de termos um momento de paz mesmo no segundo plano. Como eu disse a vocês, quando ele cria o segundo plano, ele busca a paz. Dizer que ele encontra é triste, mas ele não encontra. Ele não encontra. Gente, o cara, de fato, assim, ele é muito sofrimento dentro dos textos dele, tá bom? No caso do Cruz de Souza, o eu lírico é sempre solitário, ou seja, ele sempre está sozinho no meio do caos, ele está sempre sozinho no meio desse ódio todo, e ele está tentando buscar a saída, né? Tentando buscar até mesmo o eu lírico agora, um momento de paz, um momento de refúgio, um momento de tranquilidade, tá bom? Gente, por favor, vocês sabem que eu sempre me perco. Até que horas vai essa aula aqui? Para eu me localizar. Vocês também não sabem. 45? Não saber. José, como que eu vou criticar o José se nem eu sei? Mas aqui, quem que falou? A Mariana. Mariana, muito obrigada. Agora, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui no chat de vocês os textos dele. Vou colocar 2 ou 3 no máximo, só para a gente. Eu vou colocar o que eu mais gosto primeiro. Esse texto que eu vou colocar se chama Demônios. E eu acho ele de uma mensagem assim muito forte. Uma vez eu dei aula opa, um colégio religioso, eu não podia ler esse texto lá. Vocês acham? Deixa eu ver se veio tudo. Não, ó, não veio tudo. Ah, veio também as marquinhas lá. Pergunta? Ixi, mano, agora nem sei o que você está falando. Ó, eu vou colar os 2 últimos versos no meio da pergunta ainda da Manu. Aí vocês acompanhem a leitura comigo, que aí vai certinho, tá bom? Então, o título do texto é Demônios. Eu nem coloquei aqui, mas se chama Demônios. Aí diz assim, ó. A língua vil, ignívoma, purpúrea dos pecados mortais, bava e braveja, com os seres impoluídos mercadeja, mordendo-os fundo, injúria sobre injúria. É um grito infernal de atroz luxúria, dor de danados, dor do caos que almeja. A toda alma serena que lhe seja, só fúria, 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 fúria. São pecados mortais feitos em surtos, demônios maus que os venenosos frutos morderam com volúpias de quem ama, vermes da inveja, a lesma verde oleosa, anões da dor torcida e cancerosa,
abortos de alma a sangrar na lama. O que vocês entenderam do texto? Eu gosto de fazer essa pergunta no presencial. Sim, Lívia, sim. Esse texto aqui já é um racismo, Lívia. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, ó, um repugnante de fato. Tá certo, Sr. João? Quando ele diz a língua vil, ignívoma, purpúrea, é a língua venenosa. Aqui, Lívia, já responde sua pergunta. A língua venenosa é a língua que faz o preconceito, é a língua que prejudica, é a língua que deseja o mal para o próximo. Então, quando ele diz a língua vil, ignívoma, purpúrea, é a língua que é o veneno. A nossa língua é o veneno. Se eu. Ah, eu nem gosto de fazer esses exemplos, ainda mais numa distância, que vocês vão me interpretar mal. Mas se eu, por exemplo, sei lá, meu irmão, o Lima Barreto tem assim, os dois sofrem preconceito, mas tem bastante diferença a serem abordadas. Há bastante diferenças para serem abordadas. Então, dá para comparar? Dá. Não, mas tem mais coisa, Lívia, tem mais coisa. Muito mais coisa, tá? Eles estão muito perto temporalmente, né? O Lima Barreto está publicando uns 12 anos depois. Não, uns 22 anos depois, né? Você está falando do Mariana Cimei, você está falando do Cruz de Souza? É uma linguagem culta ou é mais simples para aquela época? Sim, Cruz de Souza é uma linguagem extremamente culta. Para a época, não é simples. Até porque os autores simbolistas, eu ainda ia chegar nisso, os autores simbolistas ainda estão presos a algumas características do parnasianismo. Quais? O uso do soneto, versos não, rimas, o uso de rimas ricas e o vocabulário rebuscado. E em alguns textos ainda aparece a mitologia. Então, os autores simbolistas não têm textos simples, com linguagem simples. Pelo contrário, são textos carregados de uma língua portuguesa bem rebuscada. Tá bom? Gente, concluindo o nosso texto, o último verso eu ia fazer um outro exemplo, mas não vai dar tempo, depois eu faço, quando as pessoas são atingidas por, por essas maldades, né, da língua, a língua purpúrea, vil e ignívola, né, a língua venenosa, o que vai acontecer? Vai ter abortos de almas que sangrarão na lama. Ou seja, quando eu atinjo você, ou quando você atinge alguém, ou na sociedade, um dia vocês vão sair da escola, está muito perto isso. Não estou desanimando vocês, pelo contrário, estou animando vocês. Mas vocês vão ver o que é a vida universitária ou a vida trabalhista. As pessoas, uma querendo pegar o cargo da outra, as pessoas querendo derrubar a outra, reclamação, e não sei o quê. É a língua vil. E aí são abortos. Você não atingiu o corpo, você atingiu a alma. Por isso que fala, é abortos de alma que sangram na lama. Gente, esse texto para mim é fantástico. Eu acho ele muito bonito, muito bonito. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Juliana, pode falar, Juliana. Professor. Claro, sem problema. Então, congresso. Pois bem, Juliana, primeiro, pelo amor de Deus, não só você, como todo o terceiro ano. Isso não faz nós sermos melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Eu
Juliana, você está falando parece tão top, eu amo fazer isso. Todo ano eu faço um congresso. Esse ano, provavelmente, será o primeiro ano que eu não farei nenhum. Está tendo alguns congressos online, mas eu não estou conseguindo por causa do trabalho, né? Mas o congresso vocês vão ter na faculdade. Seria o quê? Você vai ter as faculdades, os órgãos estudantis brasileiros organizam eventos dos quais discutem sobre determinada temática. Eu já conversei com vocês na última aula que a minha pesquisa são eu trabalho muito a questão do preconceito, a posição do sujeito negro na sociedade, mas o foco especial da minha pesquisa são as literaturas africanas produzidas em língua portuguesa. Então, todas as vezes que tem algum congresso relacionado ao africanismo, ao afro-brasileiro, à literatura afro, a questão do negro, racismo, aí eu participo. E finalizando, para não me prolongar, porque eu amo falar sobre isso. Em 2017, eu fui aprovado na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em um congresso. E nesse congresso, eles, devido à minha pesquisa, foi uma honra, assim, foi um plus. Devido à minha pesquisa, eu fui convidado a ser um dos coordenadores do congresso. Só que eu, na época, não fiz esse sorriso, não. Eu chorei, apavorado. Eu já mostrei um livro aqui para vocês, que é esse daqui, que esse autor é meu objeto de pesquisa, o Abdullah Silá. Lívia, eu sou o único pesquisador de literatura africana do estado do Mato Grosso do Sul. O único. Gente, e aí a minha mesa, a mesa que eu ia coordenar, era a obra desse autor aqui. A obra desse autor. Adivinha quem foi assistir à mesa? O autor. Gente, eu entrei em desespero. Foi um negócio. Quando acabou. Foi, gente, foi assim um rendezvous. Vocês não têm noção olha, vocês não têm noção. Antes da apresentação, eu fui ao banheiro da universidade, que eu tremia, eu suava. E, enfim, essa história é muito longa. Depois eu conto para vocês, assim, mas também foi uma experiência gratificante, porque vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada com vocês, aí quando acabar a aula, eu vou pegar uns livros meus que tem ali embaixo, eu vou mostrar para vocês, que ele me deu de presente. E depois eu explico para vocês o tchan desses livros. Tomem um cafezinho, sinto o cheiro de recesso no ar, e a gente conversa, tá bom? Um abraço, pessoal. Professor, Oi. eles tinham muitos ideais espiritualistas, né? Sim, é o misticismo, espiritualismo, sim. Mas ele era mais expressado, tipo, de uma forma religiosa ou era mais nesse negócio da mitologia mesmo? Ele é expressado de uma forma mais religiosa, mas não que ele fale sobre religião. Quando eu digo que ele a expressa mais de forma religiosa, é quando ele coloca no texto elementos do cristianismo. E o que ele coloca de cristianismo no texto? A presença de Deus, a presença de anjos, a presença do reino dos céus, da salvação da alma, né? Que a alma vai para o céu, e lá no céu a alma não vai sofrer preconceito. Então, é isso que ele põe dentro do texto. Não sei se ficou claro para você. Entendi. Obrigada. Entendeu? De nada, Mariana.
Os alunos que estão aqui já colocaram o nome na chamada? Já? Então, fechou. Sim? Ok. Já encerrar aqui, então. E tomar o café, né, gente? A gente merece.